senhor presidente, deputado Marcos Pereira. É um grande prazer falar com Vossa Excelência, com todos os deputados e deputadas. Na verdade, senhor presidente, eu estava até esperando um outro horário para manifestar-me em nome do meu partido, mas eu não pude me conter depois da intervenção do nobre líder do governo. Quem ouve o nobre líder do governo falando, lembra até de uma música do cantor já falecido Belchior. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Só que uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que as pessoas sentem. E o que o governo fala e o que o povo sente não é a mesma coisa. O número de infectados no Brasil só aumenta. E olhe que há uma subnotificação que falam em até 7 vezes ou mais de subnotificação. Estamos falando de milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. O número de mortos ultrapassou a barreira das 30 mil pessoas. Lembrando um vídeo antigo do então deputado federal Jair Bolsonaro dizendo que a ditadura teria matado poucas pessoas, que deveria matar mais de 30 mil. O comportamento do presidente Jair Bolsonaro me lembra esse vídeo. Como a ditadura não atingiu o número de 30 mil, parece que o comportamento dele como presidente da República é atingir esse número. Aliás, será esse o objetivo, ele conseguiu. E ele conseguiu isso com um comportamento irresponsável, não respeitando o isolamento social, incentivando a população a não cumprir o isolamento social na medida que o comportamento individual dele leva ao desrespeito. Na medida em que aos finais de semana ele vai às ruas, não usa máscara, pega crianças no colo, aperta mãos, ou então, como ele tenta comportar-se como caudilho ou como mito, andando a cavalo, de helicóptero. Fazendo isto, ele influencia as pessoas para serem contaminadas, estão influenciando as pessoas para a morte. Então nós temos um presidente que prioriza a morte e não a vida. Quando ele faz a escolha já provada, e eu vou dizer rapidamente onde estão mais provas disso, ele faz a escolha da economia, ele está colocando em detrimento a vida, porque no conceito dele é uma dicotomia. Para nós, que respeitamos a vida acima de tudo, economia, vida, igualdade, solidariedade, nós construímos isso num grande pacote. Para ele não, é uma coisa ou outra. E ele definiu que primeiro é a economia. As pessoas morrem, fazer o quê? Esta é a declaração dele. Ele disse isso. E eu quero dizer, nobres deputados, senhor presidente, a quem nos assiste, para nós a prioridade é a vida. Para nós o que vale é as pessoas terem vida e vida em abundância. Ter um Brasil que seja justo, que seja fraterno, que seja igualitário, que tenha uma política de inclusão social, que as pessoas possam ter esperança. O líder do governo disse que o povo brasileiro perdeu a esperança na gestão do Partido dos Trabalhadores. Eu vou deixar uma pergunta a ele. E o povo hoje tem alguma esperança com o Bolsonaro? O povo, quando olha para a sua vida, ele olha que ele não tem comida em casa, que ele não tem emprego, que ele não tem garantia do Estado brasileiro para a manutenção da vida do seu filho que tem fome. Ele vê as micros e pequenas empresas fechando, falindo. Ele olha para o futuro e entrega nas mãos de Deus, porque se ele depender do Estado brasileiro e do seu presidente da República, ele não terá nada. Vou afirmar ainda mais. As provas da irresponsabilidade desse governo com a vida, as provas do compromisso que ele tem com o capital em detrimento da população brasileira, só ontem e hoje são duas. Olhem só, hoje sai nos jornais que o Ministério da Economia transferiu 83,9 milhões de reais de um programa de atendimento à extrema pobreza para a Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência da República. Eu vou repetir, que talvez as pessoas não acreditem no que eu estou falando. Está nos jornais de hoje, 83,9 milhões de reais, que era destinado a um programa de enfrentamento à extrema pobreza, foi transferido para a Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência.
A persistir o que a imprensa colocou, esse dinheiro, se continuar o que o governo vem fazendo, deve ir para aqueles sites, youtubers, que fazem fake news, que defendem o fascismo, que defendem o racismo, que defendem a ruptura da democracia brasileira. Ele acabou de fazer isso hoje. Mas vamos pegar um outro caso que o nobre líder do PDT acabou citando, que me antecedeu. Nós aprovamos a medida provisória 909 quase que por consenso. Afinal de contas, 8,9 bilhões de reais, esse recurso estava parado. Através do relator, aliás, relator que estava até pouco sentado aí na mesa, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, que foi o relator, nós aprovamos que esse recurso iria para estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Nada mais justo, no momento em que prefeitos e governadores estão desesperados. É importante lembrar a quem está nos assistindo que, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, por conta da Constituição brasileira, os orçamentos públicos, tanto municipais como dos estados, são bastante engessados. Em momentos de pandemia como esse, o município e o estado dependem quase que exclusivamente de recursos federais para poder dar conta de comprar equipamentos, EPIs, de contratar funcionários para fazer o atendimento e enfrentamento à pandemia. O governo Bolsonaro não está enviando os recursos, como vários parlamentares já denunciaram, e também, o que é pior, esse recurso de 8,9 bi, que resolveria minimamente o problema dos Estados municípios, Bolsonaro veta esse recurso e esse recurso será destinado ao caixa do governo. Isso prova que Bolsonaro e Paulo Guedes colocam o equilíbrio fiscal à frente da vida das pessoas. Enquanto no mundo todo a vida das pessoas é prioridade, não importa a linha ideológica do governante, não importa o cargo que esse governante tenha, seja ele presidente, primeiro-ministro, seja o que for, no mundo todo, nesses outros países do mundo todo, na Europa, na América Latina, onde for, é a vida que conta. Depois nós nos preocupamos com o equilíbrio fiscal. No Brasil, não. O que conta é o equilíbrio fiscal. O que conta é não repassar esses 9 bilhões, arredondando, que iria para estados e municípios, para minimamente dar condições dos prefeitos atenderem as pessoas infectadas para equilibrar as contas, ou para pagar as contas que o país deve aos bancos, ou deve a que pouco mais de 100 famílias que detêm boa parte do PIB brasileiro. É essa contradição, senhores parlamentares, senhor presidente, a quem está nos assistindo, que eu quero chamar a atenção. Se o povo elegeu esse presidente em cima de uma expectativa que teria uma vida melhor, e ninguém vota no presidente da República com uma expectativa diferente, ou seja, o Brasil vai melhorar, a decepção é gigantesca. Esse movimento Somos 70%. Já chegou a 70% da população que não aguenta mais este presidente da República. Não aguenta mais tanta irresponsabilidade. Não aguenta mais esse ministério chamado de técnico, que tem como ministro da saúde um militar que nunca atuou na área de saúde. Que tem um ministro de meio ambiente que quer aproveitar-se da pandemia para passar uma boiada sobre a questão ambiental. Ou então um ministro da educação que quer prender o Supremo e forçar a ruptura democrática que vivemos no Brasil. É por isso que nós estamos vendo a cada dia, mesmo desrespeitando o isolamento social, as pessoas indo às ruas, manifestando-se contra o fascismo, manifestando-se contra essa tendência de Bolsonaro de querer uma ruptura que não vai ocorrer. E é por isso que a cada dia aumenta o número de pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. É necessário que a presidência dessa Câmara ouse, senhor presidente, sei que não é Vossa Excelência que responde por isso, óbvio, mas ouse, atenda os anseios de 70% da população. Já está na hora de colocarmos para votar um desses pedidos que estão aí. Afinal de contas, está na hora da população manifestar-se e dizer: não queremos esse presidente. Queremos alguém que respeite a Constituição, que respeite a democracia, que respeite a opinião da população e, principalmente, que tenha como prioridade a vida do povo brasileiro. É em nome do povo que tem que ser o nosso trabalho na Câmara, como está sendo, mas falta o Executivo cumprir a sua parte.
Muito obrigado, senhor presidente.